Soalhães, um lugar afastado do centro da freguesia, poucas comunicações, poucas vias de comunicação, e as que haviam muito fracas. Portanto, um lugar da freguesia isolado no tempo, com poucos habitantes, e era aqui, nesta casa, que vivia uma senhora com uma doença já há muito tempo e tinha o conforto só dos vizinhos e amigos, das pessoas daqui do lugar, que a visitavam com regularidade. E havia uma senhora, que a visitava com mais regularidade, tal era o grau de amizade que tinham, os laços de amizade que tinham. E então, essa senhora estava doente e o marido aproveitou a passagem de uma senhora que era bruxa, era como eram denominadas, que ia a caminho de Baião e pediu-lhe para vir aqui ver a mulher. Ela veio e receitou fazer uns defumadores, como na altura se dizia e se fazia, que nada resultou, como é evidente. Ela continuava a ter esses ataques e até que naquela fatídica noite de fevereiro de 1933, a vizinha amiga veio visitá-la ao final de jantar, depois de jantar, à noite, veio visitá-la. E quando entrou dentro do quarto, aqui nesta casa, quando entrou dentro do quarto, a senhora doente disse: "Punde essa mulher lá fora, porque ela é que traz o diabo no corpo que manda atormentar." É uma doença que a senhora tinha, que estava bastante doente, pessoas muito humildes, muito boas pessoas, muito boa gente, mas lá ele era para ler o livro de São Cipriano, que acho que lhe tinham emprestado. E ele pusesse a ler aquilo, ficaram convencidos com aquilo que realmente era realidade, e há que trazer a doentinha da cama cá para fora. Ela bem gritava, mas nada podia fazer. Tentaram dissuadi-la, acalmando-a, mas não conseguiram. Ela estava mesmo... não havia hipótese de assegurar. As pessoas que estavam presentes tentaram assegurá-la e não conseguiram, e então resolveram: "Sim, senhora, então vamos pôr esta mulher lá fora." Trouxeram-na para fora, ao apelo da doente para lhe bater e para a matar. Eles bateram-lhe, arrastaram-na para fora da casa por este pátio e deitaram-na aqui no chão e foram buscar munha de pinheiro para cobrir a mulher e queimá-la. Num domingo de manhã apareceu ali o vinho já muito obcecados com aquilo por aquilo que fizeram, e vieram, deitou-se logo à beira da porta da igreja, ao comprido, não dizia coisa com coisa. Antigamente a missa, como sabem, era em latim, e ele respondia a tudo, e falava tal o latim que o padre havia falava ele fazia tudo. E depois vieram mais dois com as mocas das giestas, com que ele ainda trazia cabelo da senhora, era assim que a minha avó contava. E então as famílias, algumas, quando viram que aquilo estava tão perigoso, de joelho tão obcecados com aquilo, que houveram alguns que fugiram, porque tinham medo. Eles, se fossem para lá, eles matavam também. E então chama lá uma ponte de Oliveira. E o povo ouvia gritar muito, e acho que chegavam ali à ponte e não conseguiam ir a ler-lhes, porque ficavam com tanto medo. Eles estavam possuídos por aquela que eles não passavam de lá para cima. O meu pai dizia que no dia de Carnaval, seja no domingo antecedente ao Carnaval, o meu avô era ao cabo de ordem na altura e foi chamado por um dos irmãos dos criminosos que queimaram a senhora, para ir prender o irmão, que o irmão matou o fulano, que era a senhora Arminda. E o meu avô, que ia para a missa, voltou para casa para levar uma pistola que tinha, porque ele era o cabo de ordem na altura. E então, depois disse à minha avó: "Eu acho que vou, mas é ver o que é que se passa, que é dia de Carnaval, é dia de copos, às tantas está para aí tudo maluco, não dizem a verdade." Mas entretanto passou pelo local, porque o caminho que ele seguia para a missa era perto daquela zona. Ele foi e viu realmente ali um corpo queimado. Eles fizeram isso quando, de manhã, dizia a minha falecida mãe e o meu pai: "Oh pai, era um cheiro aí, a carne queimada, mas era assim um cheiro nojento, a coisa." Em Soalhães, lá em cima, eles iam para a missa, lá em Soalhães ninguém parava com esse cheiro.
o que ela me contava é que as pessoas que estavam todas reunidas e que essa senhora que desmaiava ou que se sentia mal e que trazia o diabo no corpo porque só fazia asneiras e essas coisas todas, não é? E então as pessoas reuniram-se todas, começaram a ler no livro de São Cipriano, e ao ler no livro de São Cipriano, eu não sei, que eu nunca li o livro, não posso dizer se diz ou não, que dizia lá que se a queimassem, que o diabo que saía do corpo e ela que voltava a ficar bem. E era o que a minha mãe me contava, que fizeram então uma fogueira e que a puseram lá e que a queimaram mesmo. Só quando viram que a senhora que ia morrer mesmo e que não recitava, que eles caíram em si. Eles não entendiam isto como um crime, entendiam isto como obra de misericórdia, iam resolver o problema da doente e resolviam o problema daquela mulher que, segundo a doente, ela trazia o diabo no corpo, portanto eles iam-lhe queimar, era o diabo do corpo. E a única coisa que se ouvia era ressuscitar minda, porque foi assim que disse o homem que na altura estava a ler o livro de São Cipriano lá dentro, que era um livro de crendices, e era o livro conhecido por o livro de São Cipriano, o Capadaço, e ele estava a ler e disse para fazer isso, e a mulher que estava doente, queimei-a. Eles queimaram na esperança de que ela ia ressuscitar ao terceiro dia. Quando acabaram de queimar, foram cada qual para a sua casa. Os vizinhos de mais longe, ao ouvirem aquela algazarra, vieram até aqui. Só que, ao aproximar-se, viram uma cena macabra de um corpo queimado que não sabiam se seria de um ser humano, se seria de um animal. É dentro deste quadro de uma freguesia, como todas as outras, uma freguesia fechada, neste caso com lugares muito dispersos, com dificuldades de ligações entre lugares, que naquela altura as pessoas viviam imbuídas de uma crendice, de uma superstição, em que só pensavam em defumadouros, benzeduras, são as palavras do padre de então, em que parece que ali arranjavam remédios para tudo, inclusive para as doenças, portanto, para os espíritos, lutas contra os espíritos. Podemos reparar num aspecto, é a formação das pessoas. A história daquele acontecimento em 1933, portanto, como eu já disse, era nas vésperas de Carnaval e até parece uma partida de Carnaval, mas não foi. O grupo daquelas pessoas que circundavam a Arminda e a Joaquina a tola, como diziam na altura, que foi a mandante daquele acontecimento todo, a quem todos obedeciam, não sabem porquê, parece que havia ali uma hipnose geral, mas daquele grupo, por exemplo, apenas um sabia ler, que era o Anastácio, portanto, cuja leitura preferida era o livro de São Cipriano, com aquelas histórias todas que lá contém, que ele lia em voz alta e que os outros ouviam, mas porque ninguém sabia ler ali. O que quer dizer que o nível de instrução era baixíssimo. Era uma terra rural, né? As pessoas todas, muito pouca gente sabia ler naquele tempo. O meu pai era uma criança, andava na escola na altura, né? O meu avô tinha chegado ao Brasil, também tinha sido imigrante no Brasil. E o que é que acontece? As pessoas eram analfabetas e o que foi o que as levou a essa, com lá, através do livro de São Cipriano, que o Sr. Anastácio achou que é que eu li, que é que gostava muito de ler, e então, e era o que o meu pai falava, era essa ignorância total das pessoas que levou a eles fazerem uma barbaridade desse tamanho, né? A queimar uma inocente, a matar, a levar ao ponto de eles cometerem um delito desse género. Para mim foi ignorância pura e pronto, é assim, eles convenceram-se mesmo, estavam totalmente convencidos que se ela morresse, não é, e que ia ressuscitar e que ficava sem o diabo, não é? Mas contavam-se histórias de bruxas, aqui acreditavam muito em bruxas, que o meu pai contava que uma vez que ia trabalhar e que passou ali numa casa que agora também está desabitada e que ouviu lá bater muitas palmas e que a casa era desabitada e que se riam lá dentro. Claro que não estava lá ninguém, não é? Aquilo ou eram pássaros ou eram mochos, ou era coisas. Acreditavam muito em bruxas e falavam muito de bruxas. Eu, quando era pequena, até tinha um certo medo de sair cá fora.
que a Igreja, no fundo, tem a dizer é que foi um crime de ignorância, no fundo foi um crime de ignorância, porque as pessoas viviam muito fechadas, isoladas, não havia estradas, não havia comunicações, e claro que apareceu alguém que sabia ler, tinha alguma cultura, e começou a dizer que poderia resolver aquele problema, e o problema era precisamente se ela fosse queimada, poderia ter a salvação. E portanto as pessoas acreditavam com facilidade em alguém que vinha de fora, com alguma cultura. Foi daí que se passou esse crime. No fundo, é ignorância pura. A Igreja não teve muita interferência, porque depois o caso passou para a parte pública e aí sim houve um julgamento no Tribunal Civil, e foi por aí a Igreja assumiu como um caso de muita ignorância, mais nada. Havia poucos esclarecimentos sobre a mesma fé, e portanto a fé passava a ser muitas vezes uma crendice, que as pessoas acreditavam nessas crendices, o que levou esse senhor a chegar a essas pessoas isoladas e trazer alguma coisa de novo, e que elas acreditaram. Um nível extremamente, com formação muito baixa, portanto, não havia escolas, portanto, estavam a iniciar-se as escolas. Nós tivemos, isto é uma herança cultural que se arrastou, nós tivemos, portanto, durante tantos anos em que em cada terra o único que sabia ler era o padre. Portanto, e aquilo que às vezes a força da lei era o que o padre dizia. Portanto, isto tudo misturado com a fixação das pessoas no local. Às vezes as pessoas nasciam, viviam e morriam e quase sem sair da freguesia. Portanto, não havia ligações, é tudo muito difícil. Portanto, isso ajuda a compreender que o nível de conhecimentos não pudesse desenvolver-se, porque realmente as pessoas passavam a vida dentro de um quadro restrito de pessoas. E só assim se percebe que uma ideia daquelas, em 1933, possa ter, portanto, aquilo possa ter sido desenvolvido. Aquilo foi quase, já disse, aquilo foi quase como a hipnose geral. Alguém dizia, faz isto, e as pessoas faziam. Aquilo foi uma questão mesmo uma questão das pessoas serem crédulas e eram incultas, não é? Eram incultas, elas também não tinham culpa, viveram sempre assim, não é? Não tinham possibilidades, comiam, eu lembro-me, comiam todos de uma travessa, os lavradores, onde coziam umas batatas, porque nem sequer havia mais nada para porem, não havia condimentos, eles coitados, viviam muito mal. Comiam umas batatas e então punham uma travessa redonda, lembro-me perfeitamente de ver isso, onde punham as batatas e cada um com o seu garfo ia lá picar e comia a batata. Portanto, as pessoas viviam nessas condições. Tinham uma caneca onde bebiam o vinho, e as crianças pequenas também já bebiam vinho, porque era a bebida que aqui havia que tiravam da terra, não é? Os rendimentos que tiravam da terra. E bebiam todos pela mesma caneca e comiam assim aquelas batatas. Comer pão? Não. Comer era pão de broa de milho, enquanto houvesse milho para cozer a broa no forno, porque depois não comiam pão. Comprar café, leite, nada dessas coisas, não havia nada, coitados, viviam muito mal. Era tudo criado assim, pronto. Era a lavoura, era a base de andar ali na agricultura, tem todos ali uns com os outros, um era não sei o quê, outro era não sei quanto. Fazia carruadas de mato para levar para as terras, para deitar nos lados, para o gado fazer estrume, para depois fazer, para cultivar o milho, o centeio, as batatas, o linho, que agora não há, a cevada. Ainda me lembro de tudo isto tudo. Fazia-se isto tudo. As abóboras, pá. No meio do milho semeava o milho e semeava feijão
o feijão subia por o milho fora, depois já dava a apanhá-lo, as abóboras assim também no meio de coisa e depois buscá-las, deitar para os porcos e para comer. E a água até é boa. Da sopa, deitar bem cozidinha, ela derrete e que há água boa. Então sabe que primeiro aproveitava-se tudo e fazia-se de tudo o que desse para... Eu cheguei a comer labrestos da sopa. Oh, essas ervas que nascem no meio dos campos. Eu até... Essa aqui agora lá. É assim uma folha comprida, a caixa parece quase a nabiça. É quase como a nabiça. Mas a nabiça era só para quem era, não era para todos. E isso, quando se arranjava uns labrestinhos desses, uma sopinha, aquilo bem cozido, quando se arranjava 2 ou 3 batatitas, deitava-se. Depois por cima deitava-se um bocadinho de farinha, quem a tinha, de milho, que mexia e ficavam ao rica. Depois quem tivesse o pãozinho, na tigela deitava um pauzinho assim enrolado, dizia que eram as migas. Olhe, era como muitas mulheres criavam os filhos, assim pequeninos. Meus filhos deixavam no fundo da tigela aquelas miguinhas e davam às crianças pequeninas, comiam, enchiam a barriguinha. Então, é vida. É uma terra muito, aqui deste lado principalmente, é uma terra muito pobre, deste lado. Se olhem daquele lado, que tem São Marco e lá acima do centro, não. Mas aqui é uma terra que é muito pobre, sim. Porque não há trabalho, não é? Aqui não há, assim, quem quiser tem que andar ao longe. E para fora, Lisboa e Porto já há, mas aqui não há cá pouco trabalho. Há muitas pessoas que vivem da agricultura. Mas não é, aqui é uma agricultura porque não há quem compre, aqui não há poder não há quem compre porque, pronto, os supermercados vão buscar fora, não é? Aqui é praticamente umas praçazitas, ao fim de semana, algumas pessoas eu nunca fiz, nem intenciono fazer. Eu cultivo para mim e para os meus filhos. Foi feita aqui uma peça de teatro do conto de Bernardo Santareno, que não tem nada a ver com a história. As pessoas aqui de Solhães ficam sempre muito desiludidas quando vê a história do crime da Aldeia Velha, que dizem que é relacionado, e vêm ver, e não tem nada a ver com a história que conhecem. E foi feita aqui uma peça de teatro pela Arte Âmega, e as pessoas montaram ali uma bancada, encheu completamente. E ao fim as pessoas diziam, não, isto não tem nada a ver, quer dizer, que não pensem mais vir cá. Outra altura veio um grupo de teatro de fora à Casa do Povo apresentar a peça de teatro também de Bernardo Santareno, encheu o salão, estava cheio, 150 lugares sentados estavam cheios. Ao intervalo, ele tinha um intervalo, ao intervalo, quando começou a segunda parte, estavam 20 pessoas dentro da sala que o resto foi embora. Não reconhecem a história como aquela que foi vivida aqui, não é? A pena é que, com os tempos, só passou a história contada de uns para os outros e vai-se alterando. A Cenateca, que era um grupo ligado à Igreja de Santa Maria, a igreja mais conhecida como a Igreja de Cisa Vieira, na paróquia de Fornos, resolveu levar à cena essa peça, a peça de Bernardo Santareno, O Crime da Aldeia Velha. E então aí é que de facto tivemos a oportunidade de conhecer
as atrocidades que foram cometidas junto de uma jovem rapariga, não é? E eram, sobretudo, orquestradas pelas mulheres mais velhas e mais ligadas a todo um lado mais obscuro e mesquinho da religião, muito ligado ao pecado, à punição, ao medo do diabo, portanto, tudo coisas que até custa a crer que estejam tão próximas de nós. Mais tarde, depois, eu comecei a ver filmes e peças, assisti à peça da Artâmega, inclusive, que falava sobre esta situação do crime da Aldeia Velha. Então percebi que supostamente a rapariga teria sido queimada porque era muito bonita e atraía os homens todos. Claro que hoje em dia nós pensamos nisto e dá-nos vontade de rir. Mas o certo é que eu sinto que hoje em dia, ainda na comunidade do Marco, acredita-se um pouco que há uns certos nichos de que acreditam, que acham que se alguém for, por exemplo, que as pessoas trazem demónios ou têm outro tipo de divindades, e que se calhar a mentalidade já foi mudando desde há umas décadas, mas ainda não mudou assim tanto, ainda é um processo que está a acontecer muito lentamente. Segundo aquilo que eu ouço, e ao contrário do que foi retratado na peça, a mulher que foi queimada, na verdade não foi a senhora que estava supostamente possuída pelo demónio. E é a parte que eu acho mais interessante e que acho que devia ser falada, porque no momento da morte, ou no momento que era suposto a mulher ser morta, a senhora disse que o demónio tinha passado dela para outra pessoa, e essa foi de facto a mulher que foi queimada. Não tinha conhecimento da peça há muito tempo, só há por aí uns 4 anos. E foi mais depois de ver a peça dos meus colegas, comecei a ter um bocadinho mais de interesse e gostei. Fazer essa peça no local onde realmente aconteceu foi muito marcante para nós. Nós realmente vivemos aquilo de uma forma muito intensa e imaginámos mesmo o que teria acontecido no local no momento em que estávamos a fazer a peça. E acho que mesmo as próprias pessoas que estavam a assistir à peça viveram aquilo de uma forma mesmo muito intensa, por ser uma história tão real e tão assustadora que aconteceu há pouquíssimo tempo. E esta roupa foi a roupa que eu utilizei na peça. Quanto à peça que nós fizemos, a peça de teatro, para mim foi uma experiência realmente muito boa, porque ouvindo eu falar já da história e fazendo a peça no local, e essa sim foi a parte mais emotiva para nós, fazer a peça lá no local do crime, foi assim uma sensação de, sei lá, quase que nos conseguíamos colocar naquele tempo e reviver o que aquelas pessoas reviveram. Foi mesmo muito, muito emocionante. Depois também a fazer a peça, verificámos que houveram algumas inconsistências entre o drama e a realidade, porque há sempre, para adicionar sempre mais alguma tensão na peça em si. Por exemplo, na peça de Bernardo Santarena é referido 2 homens que se matam um ao outro pela rapariga em questão, que isso, pelo que se sabe, nunca aconteceu. Aliás, a personagem que eu estou a vestir agora, o figurino que eu estou a usar agora, foi de um desses homens, que na peça era chamado António. E do que se sabe, nunca de facto houveram 2 homens que se mataram pela rapariga. E também é mencionado na peça um bebé que também morre de doença, que também não se tem certeza se isso de facto aconteceu ou não. Pode ter acontecido porque nessa altura a taxa de sobrevivência de bebés não era muito grande, mas acho que na altura, mesmo que tivesse acontecido, não teriam feito imediatamente a ligação entre o bebé estar doente e a culpa é da rapariga. De facto, acho que o feito mais verídico da peça em si é mesmo o final, em que queimam a rapariga. De resto, há sempre um bocado de adição de elementos um bocado mais dramáticos para cativar o público. E é isso.
houve um senhor, o António Pereira Coutinho, que editou um livro, O Crime da Queimada Viva, em Solhães, em que ele faz aqui uma descrição dos acontecimentos e dá a opinião dele. A opinião dele é que eles não deviam sequer ter sido condenados a pena. Não deviam ter sido condenados porque eles fizeram aquilo de tal forma, com boas intenções, que ele próprio, como advogado, defendia que não devia ter sido aplicada a pena de prisão aos intervenientes. Mas foram condenados, foram presos e assim passou a história ao longo dos tempos, assim continua a passar, hoje já menos falado nestes assuntos. A juventude provavelmente já pouco se lembrará, porque já deixou de ser comentado de geração para geração, deixou de ser um dito importante. Mas eu, por exemplo, continuo a defender de que não se deve esquecer assim este caso e que se deve mostrar não o crime, mas a forma como o crime foi interpretado, como o crime foi praticado e de que forma. Tanto que penso conseguir, estou crente que vou conseguir, até porque eu gosto muito de teatro, e creio que vou conseguir chegar a bom porto com uma peça de teatro sobre este caso, mas não é baseado em factos reais. Será mesmo a história real. História com factos reais que as pessoas vão recordar, os mais antigos, e os mais novos vão ficar a conhecer a história. Será uma peça em 3 atos, em que um ato será o crime em si, quando a doente decreta a pena de morte à outra mulher, à amiga. Depois haverá um segundo ato que será o crime, em que aí se vê pessoas da família, pessoas amigos, crianças a ajudar a juntar lenha para queimar a mulher. Esse será o segundo ato e depois haverá o terceiro ato, que é o julgamento, e que será depois uma parte final narrada do seguimento da vida dos intervenientes neste crime. Espero chegar a bom porto com ele e contribuir dessa forma para desmistificar o crime e contar a história verdadeira. Quem o fez, não fez com a intenção de matar, fez com a intenção da vida, de salvar vida. E é essa a mensagem que eu penso um dia passar com esta peça e que, se Deus me ajudar, irei conseguir. Eles não sabiam, coitados. Mas eu, apesar de tudo, eu acho que hoje que se cometem muito mais crimes e que as pessoas são cultas hoje, de uma maneira geral, que ninguém me diga que as pessoas que são ignorantes, que há pessoas que ainda não sabem ler e assim, mas isso já são bem do passado, mas que as pessoas são muito cultas e cometem-se crimes muito mais atrozes que se cometeram antigamente, não é? Atenção, aquilo era crendice, era ignorância e era crença pura. E estes que se matam, os kamikazes e tal, que matam e também em nome da fé e tudo mais, não é? Da fé deles, não é? Do Islão e aquela coisa toda em que acreditam e matam-se, não é? Aquilo também não é crença, não é uma crença, não é eles acreditarem naquilo também, uma crença levada ao extremo. Era o que foi aqui, no São Cipriano, foi uma pouca cultura e o acreditarem mesmo, levaram ao extremo aquela crença que tinham, aquela senhora que ia ressuscitar. Famílias boas, prestavam sempre a prestar tudo bom aos outros, e acontece lá aquilo por causa do tal livro, São Cipriano. Eu não sei se ainda existe, se aquilo realmente levava-os ao ponto deles realmente mentalizar que era aquilo, certo, mas também é pouca cultura da pessoa, para a minha ideia, que os levava a acreditar naquilo que é como agora, uma pessoa vai mais depressa a um bruxo do que vai a um médico, não é? Ainda há dessa gente. E aquilo também, para a minha ideia, foi assim, foi aquela ideia de ler aquilo e pensar-se, vai ser assim, ela vou matá-la e ela voltar a viver.
E foi essa desgraça que se deu muito grande. Aconteceu. Não havia de acontecer. Não havia de acontecer. Aconteceu.